Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Wagner Biondo, sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e hoje vamos falar sobre o fundo de investimento Equity Selection FICFIA, né? Será que vale a pena investir no fundo ou será que vale a pena resgatar para quem já é cotista, né? Vamos entender um pouco mais sobre esse fundo, tá? O Equitas ele é gerido aí pelo Luiz Felipe Amaral, né? Na minha visão, um dos melhores gestores do mercado que a gente tem, tá? Justamente porque o Equitas Selection já é um fundo que tem há bastante tempo no mercado, né? Ele está há 10 anos, mais ou menos. E se a gente olha do início dele até o topo ali, antes de começar a pandemia do Covid-19, a gente chega num retorno de 687% do fundo, né? Então, um retorno muito bom, né, para esse período de tempo, tá? E aí, quando a gente está olhando, uh, né, depois que teve a queda ali de março, né, a gente ainda não pode nem chamar de pós-pandemia porque a gente está na pandemia, mas depois do movimento agressivo de março, né, o fundo voltou a ter um pouco ali de recuperação e já apresenta desde o seu início 465% de retorno, né? Isso já descontando taxa de administração e taxa de performance. Então, realmente, um excelente fundo na minha visão. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre o que aconteceu nesse momento de pandemia e por que, que o fundo acabou caindo tanto, né? E a gente também tem que entender qual que é a nossa mentalidade ao se investir num fundo de investimentos. Tá? Então, assim, primeiro de tudo, o Equitas ele é um FIA, né? FIA significa Fundo de Investimento em Ações. Então, isso, por regra, o fundo ele tem que ser, né, tem que estar o tempo todo comprado 67% em ações, né? Então, todo o valor que ele tem do fundo, 67% deste valor que existe no fundo, ele tem que ficar comprado em ações o tempo todo. Tá? Então, o que acontece? Isso gera uma alta volatilidade no fundo, né, que seria um sobe e desce. Por quê? Se eu estou com o meu fundo comprado em ações e aí eu vejo que vai acontecer alguma queda no mercado, pelo menos 67% do meu fundo vai cair, né, porque eu sou obrigado a ficar comprado em ações em 67%. Então isso não quer dizer que o gestor é ruim, né? Essa queda que teve não quer dizer que o gestor é ruim, né? É uma regra do fundo e a gente tem que aceitar. Quando a gente está comprando um FIA, a gente está comprando um investimento mais agressivo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. 67% dele está investido em ações. Né? Então, pode ter um momento que ele pode chegar até 100%, pode ter, mas o tempo todo ele tem que ter 67%. Então, mesmo que ele já entendesse que iria ter uma pandemia, que as coisas iriam cair, o preço ia cair, cara, pelo menos 67% ele ia estar comprado em ações e aí realmente o fundo ia cair, não tinha muito o que fazer. Né? Já se ele fosse um FIM, que é o Fundo de Investimento Multimercado, ele teria uma flexibilidade maior, né? Ele poderia realmente ter menos exposição à bolsa. Né? Então, isso que acaba sendo interessante nos FIIs, né? Mas os FIIs realmente acabam sendo mais agressivos justamente por terem 67% da carteira comprada o tempo todo em ações. Tá? Então, ele pode ter mais de 67, mas não pode ter menos. Tá? Então, isso já é um ponto que faz ele ter essa alta volatilidade. Né? Outro ponto, o fundo também estava muito alocado, né, em aéreas, bancos e também em varejo. Né? Então, realmente a gente estava esperando uma expectativa da economia, porque o Brasil vinha num pace muito bom, né? Numa crescida muito boa, com taxa de juros mais baixa, inflação mais baixa, e realmente empresas que realmente dependiam muito da economia, né? Que dependem muito do poder de compra das pessoas, acabariam sendo mais interessantes. Né? Então, o grande ponto dos bancos era a expansão de crédito, né? Da carteira de crédito, aumentando então empréstimos para pessoas físicas e PJs, né, que seriam empresas, uh, empresas de varejo, por exemplo, loja Senner, né, Magazine Luiza, etc. Não estou falando que eram essas as ações que o fundo tinha, mas é um exemplo de varejo, né, onde a gente realmente depende do poder de compra da população. E aí também aéreas, né, que depende muito também do poder de compra da população comprando viagens, né, que é ali onde ela gera grande parte da receita dela. Né? Então, realmente, seria esse o ponto. Né? O fundo estava realmente bem alocado em empresas que
que dependiam muito de economias e foram empresas que ali em março acabaram sofrendo muito e por isso que também o fundo acabou tendo um pouco mais de queda, né? Mas a gente tem que entender também que quando a gente está investindo num fundo de investimento, a gente está comprando a mentalidade de um gestor e por isso que a gente precisa confiar nesse gestor, né? Porque eu estou contratando um serviço e eu estou acreditando no serviço dessa pessoa. Então, assim, quer dizer que o fundo hoje está alocado nessas mesmas ações que talvez ele estava ali no passado? Não. A gente tem um gestor justamente para isso, para analisar a economia, para analisar as ações, né, acompanhar as empresas mais de perto, entender se essas empresas vão falir ou não vão falir, e é justamente esse o trabalho dele. Então a gente tem que realmente confiar no gestor e é um gestor que eu gosto bastante, tá? Inclusive o Equitas é um fundo que eu tenho na minha carteira pessoal. Novamente, um fundo que trouxe 687% de retorno, né? Desde o início até a sua máxima ali antes pandemia e considerando esse período aí da pandemia, já trouxe 465% de retorno. É um retorno muito bom, bem interessante, né? Lembrando que hoje também a gente tem uma taxa no Brasil, né, de juros de 2,25% ao ano. Então, realmente, se a gente quiser ter alguma rentabilidade relevante hoje, a gente vai ter que passar a migrar para ativos mais de risco, né? E essa taxa de juros tende a ficar mais baixa para os próximos anos, né? Não que vá ficar em 2% igual agora, mas provavelmente vai ficar 5, 6% ao ano, né? Então, realmente a gente não vai passar mais ter aquela taxa de juros de 14% ao ano igual a gente tinha uh, que realmente a gente conseguia antes uma rentabilidade bem interessante sem precisar correr risco, né? Agora a gente precisa correr um pouco mais de risco. E lembrando que é um fundo que investe em ações, né? E ações elas se desenvolvem no longo prazo. Então, se a gente pega todas as empresas, né? A gente pode pegar aí Magazine Luiza, Loja Renner, Ambev, Itaú, enfim, qualquer empresa que você quiser, você olha 10 anos atrás e olha 10 anos hoje, né? 10 anos depois, no caso, né? Que seria hoje. Todas elas se desenvolveram ao longo do tempo, mesmo passando por crises, né? E empresas são seres ativos, ou seja, seres que buscam gerar cada vez mais lucro, conquistar novos mercados, e elas tendem a se expandir, por isso que acaba sendo um bom negócio para longo prazo, né? Então, novamente, entender que aí quando você está investindo num fundo, você está investindo na mentalidade de um gestor e que esse gestor é realmente um dos melhores gestores do mercado, trazendo 687% de rentabilidade, desconsiderando pandemia, e 465% considerando pandemia, né? Um ótimo retorno. Se você tivesse colocado seu dinheiro ali, né, desde o começo do fundo, teria multiplicado o capital por mais de 4 vezes, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clique aqui no gostei e se inscreva aqui no canal para receber os próximos vídeos e te vejo justamente no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.